Olá pessoal, então vamos dar continuidade aos nossos estudos, gestão de estoque, nível de estoque, semana 1, dia 4, administração de materiais. Pessoal, lembrando novamente a vocês que, dica de estudo, você pode, como é uma matéria que está começando a ter um grau de relevância maior nos concursos, aos poucos ela está tomando um espaço muito considerável, vai ser cobrada aí daqui para frente com maior medida, então você precisa levar ela debaixo do braço aí, tratá-la com carinho. Como você faz para tratar com carinho se você não tem tantas questões, que você não tem tanta familiaridade? Você vai pegar essas baterias de questões que eu resolvo e vai colocar na tua frente e vai pegar semana 1, dia 1, pelo menos 10 questões, semana 1, dia 2, pelo menos 10 questões. Semana 3, 1, dia 3, mais 10 questões. Ou seja, pelo menos 10 questões que estão propostas das 30, você tem que resolver por dia. Pelo menos 10 das 30. Quando tiver revisão, aí você tenta aumentar. Isso daí é o mínimo indispensável para a tua aprovação. Como que eu faço? Faça um método tradicional, ou então vai para a frente do computador e coloca a sua apostila, lê a primeira questão, tenta resolvê-la e depois liga o play para verificar se você acertou ou não e por que você acertou ou por que você errou. Depois disso, depois de terminar as 10, você pode dar continuidade ou voltar pelo menos umas 2 ou 3 vezes aí, até você estar 100% aí de certeza, decorando o gabarito, certo? Decorando o gabarito, porque primeiro você decora, depois aos poucos ele vai entrando. Isso daí é normal, pessoal. Então, se você achar não entendi nada, daqui a pouco ele vai entrar aos poucos, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. Materiais que necessitem de ressuprimento constante. Exemplo, caneta, demanda estocagem do tipo perene, do tipo permanente. Então, você vai ter no teu almoxarifado sempre aquele material, porque sempre você está precisando. Ao contrário, estocagem do tipo temporária é aquela estocagem que vai ser muito pontual. Exemplo, vocês estão pintando lá o órgão público e isso acontece a cada 5 ou 10 anos. Então não há necessidade de ter essa estocagem dessa tinta constantemente. Então essa estocagem será do tipo temporária. Então veja, estoque permanente, materiais para os quais foram aprovados níveis de estoque com parâmetros de ressuprimento estabelecidos para renovação automática do estoque, devendo sempre existir saldo em almoxarifado, caneta, pronto. E a estocagem temporária, não, materiais que não sejam de estoque, que necessitem ficar estocados no almoxarifado durante determinado período de tempo para até a sua utilização. Exemplo, a tinta que eu trouxe aí, então a questão está incorreta. 2. Ocorre excesso de material estocado quando for positivo o resultado da seguinte equação: saldo atual menos tempo de ressuprimento mais lote econômico de compras. Então, se eu tiver um saldo positivo aí, ele vai dizer que tá correto. Então, se eu pegar aqui passar tudo aqui e volto. Agora vamos ver aqui. Então, ele falou que se eu tiver um saldo atual menos o tempo de ressuprimento mais o lote de compra, eu vou ter um excesso de material estocado. Veja, excesso de material estocado não é isso. Excesso de material estocado vai ser isso aqui, ó. Aqui eu tenho quem? O meu estoque máximo, que vai ser composto de quem? Do lote de compra. Então eu tenho o meu lote de compra e agora eu tenho quem mais? Eu tenho o meu estoque mínimo. Então, se eu somar esses dois, vamos supor que esse aqui fosse 1 e esse daqui de cima fosse 7. Então, aqui em cima chegou em quanto? Em 8. Para ter aqui, então, o meu estoque máximo é quem? É o meu estoque mínimo. Então, está aqui, ó, estoque lote de compra mais o meu estoque mínimo. Então esse aí vai ser meu estoque máximo, ok? Agora, se o que exceder a isso, vai ser quem? Excesso, certo? De material estocado. Vamos supor que seja 1 aqui. Então, veja, agora, eu vou ter excesso
de material estocado quando o número que eu tiver aí, ó, dentro do depósito, no caso esse 9, for maior de quem? No meu estoque máximo. O meu estoque máximo, nesse caso aqui, é quem? É o lote de compra, que é 7, mais o estoque mínimo, que é 1. 9 é maior do que 8. Então eu tenho que um excesso de material estocado, ok? Não é essa fórmula aqui, então. Então, saldo atual menos ponto de suprimento e mais lote econômico de compras. Não é, tá errado, tá? Então não é assim que eu calculo que se eu vou ter um excesso de material estocado, perfeito? Então o meu material estocado vai ser quando eu pegar o meu estoque máximo e o estoque máximo for menor que o meu estoque que estou avaliando, né? Que vai ser o excesso. Então se eu tiver mais, então o estoque máximo seja X e o que eu tenho é Y, o Y é maior que o estoque máximo, então significa dizer que eu tenho aqui um excesso. Um exemplo aqui, ó, X é maior que X mais 1, não, o X mais 1 é maior que X, sim, aqui é o estoque máximo, isso daqui seria o meu excesso, ok? Então a questão está errada. 3. O sistema just-in-time possui característica de transferir aos fornecedores encargos da manutenção do estoque. Ela possui essa característica? Possui. O que é transferir os encargos da manutenção? Então vai ficar ainda com o fornecedor o encargo ou a atribuição de continuar com os estoques altos lá no fornecedor, não na ponta, quem está comprando esse material. Por exemplo, aí uma fábrica de automóveis. Então a fábrica do automóvel, ele vai deixar os encargos dos pneus, por exemplo, do automóvel, ou das peças do automóvel com quem fornece a ele. Então os encargos continuam da manutenção com o fornecedor. Então essa é a ideia, beleza? Ao passo que os sistemas tradicionais, que não é o just-in-time, que o just-in-time é o estoque zero, o estoque tradicional que eu trago para mim, então para minha fábrica, esse material eu estoco na minha fábrica. Então o sistema tradicional de produção procura eliminar os estoques em todo o canal de suprimento, eliminar em todos os canais, todo o canal de suprimentos. Daí vai ser quem? Just-in-time também. Então tá errado. Veja o que diz aí o nosso amigo Dias. Em relação à redução dos inventários, devemos observar que o just-in-time procura a eliminação de estoques em todo o canal de suprimentos. Então não é o sistema tradicional. Então se em eliminação de estoque, você vai lembrar do sistema just-in-time, ok? Não simplesmente transferir aos fornecedores os encargos da manutenção dos estoques, ok? Então tá tranquilo aí. Então o que ficou errado aqui, esses sistemas tradicionais. 4. Por meio do just-in-time, garante-se a eliminação dos estoques em todo o canal de suprimentos pela mera transferência aos fornecedores dos encargos da manutenção dos estoques. Então veja, tem duas coisas aqui, que garante-se, o sistema just-in-time, ele vai garantir por si só a eliminação dos estoques em todo o canal de suprimento. É meio pesado se você forçar o entendimento de que isso daí estaria correto, ok? Mas quando ele fala assim, pela mera, ele está dizendo assim, amigo, eu vou te dar mais uma colher de chá, essa questão vai estar errada. Pela mera transferência aos fornecedores encargos da manutenção do estoque, não garante a eliminação dos estoques em todo o canal de suprimento. Então, é o que nós vimos agora há pouco, a questão está incorreta. Veja, o just-in-time procura, ele não garante
a eliminação de estoques em todo o canal de suprimentos e não simplesmente transferir aos fornecedores encargos da manutenção do estoque. Então ele não garante, ele procura a eliminação. Perfeito? Questão errada, portanto. Questão 5. Para demonstrar o comportamento de um item por meio do gráfico dente de serra, não deve haver alterações de consumo item durante um determinado intervalo de tempo, sem falhas administrativas na área de compras e tampouco atrasos no fornecedor da entrega. Então ele está falando aqui, esse gráfico aqui de dente de serra, ele tem que ser o que? Constante, ele não pode ter furo. Teve falta de... interrompeu-se o fornecimento, voltou aqui, caiu, você não vai configurar ele, ok? Então ele é mais ideológico, certo? Então, além disso, nenhuma entrega do fornecedor deve ser rejeitada pelo controle de qualidade. Por esses motivos, as premissas do referido do tipo de gráfico podem ser consideradas não realísticas, mas teóricas. Então veja, o Dias ele vai falar que a curva dente de serra é uma representação de movimentação da entrada e saída de uma peça dentro de um sistema de estoque por um gráfico, e que a abscissa é o tempo decorrido, tempo aqui, e as ordenadas vai ser o que? O consumo, normalmente em meses, e a ordenada é a quantidade de unidade dessa peça em estoque em intervalo de tempo. Então o autor está... ele diz que o autor, esse ciclo será sempre repetitivo, sempre que então terminou aqui, sobe, consumo, volta, consumo, repõe, consumo, repõe, consumo, repõe, consumo, repõe, vai passando o tempo, vai as quantidades aqui, ok? Então é um ciclo repetitivo e constante. Não existir, então não pode existir alterações no consumo durante o tempo, porque se alterar consumo, ele vai ficar isso aqui, ó. Então vai acabar essa curva dentro de serra. Então não existir falhas que provoquem um esquecimento de comprar. Então esqueci de comprar aqui, e aqui acabou, não tem mais o gráfico dentro de serra. Então o fornecedor não atrasar a entrega do produto, não entregou, também o produto vai dar problema no gráfico, ok? Nenhuma entrega do fornecedor for rejeitada pelo controle de qualidade, ok? Então, item pode ser considerado como certo. Questão número 6. Número 6. Próximo aqui. A administração de materiais nas organizações foi influenciada pelas técnicas da administração japonesa? Sim. Inclui just in time? Ok. Lá na Toyota, cujo princípio básico é a manutenção dos estoques de matéria-prima e de produtos acabáveis em níveis máximos. Aí ferrou tudo. Então o just in time é o que? A ideia do estoque zero, estoque nulo, não estoque máximo. Então tá errada a questão. Questão número 7. O elevado nível de estoques se reflete, então, elevado nível de estoque se reflete no aumento do custo logístico. Então, nível elevado reflete no custo logístico, vamos ver. No entanto, propicia maior facilidade para a coordenação da área de suprimentos, maior agilidade no marketing, no atendimento ao cliente, e menor custo com os transportes. Então veja que ele está falando aqui elevado nível e não está falando do just in time agora. Reflete no aumento do custo? Sim ou não? Custo logístico. Eu não vou ter que ter um galpão grande para guardar todo esse meu material. Sim, vai ter, quanto mais material, mais espaço. Quanto mais espaço, mais gente. Quanto mais gente, mais material, mais equipamentos. Ou seja, elevei o nível de estoque, aumentei o custo logístico. Mas vai propiciar aí uma maior facilidade
para a coordenação da área de suprimentos? Sim, vai estar tudo ali dentro, vai estar mamão com açúcar, não precisa se preocupar, amanhã eu tenho que pedir, depois amanhã eu tenho que pedir o outro ligar, tá vindo, não tá vindo, o material atrasou, o material tá no fornecimento, a mão de obra lá no fornecedor tá em greve, não sei o que, então vai aliviar essa dor de cabeça do gestor dos estoques aí? Vai. Então a coordenação da área de suprimentos vai agradecer se tivesse todo o estoque trazendo tudo de uma vez só, ok? Vai ter maior agilidade aí no marketing, só amanhã nas Casas Bahia. Então quando ele faz esse marketing no atendimento ao cliente, vai ter maior agilidade para o marketing. Como assim? Se ele vai dizer assim, vem amanhã e pegue, significa que ele vai ter no seu estoque. Se você vai lá amanhã e não pega, não está no estoque, isso aí foi uma propaganda enganosa. Então, estando no seu estoque, vai agilizar aí o marketing com certeza, ok? Menor custo de transporte, perfeito. Exemplo, caramba, menor custo no transporte, quanto maior o nível do meu estoque, sim. Imagina que vem uma carreta lá de Santa Catarina, essa carreta aí tá cheia de material aí pro seu almoxarifado. Vamos supor que seja papel A4, tá lotado aqui dentro aqui de papel A4, mas muito papel A4 mesmo. Vai estar aqui por 2 anos de papel A4, ok? Então imagina essa situação aí, beleza? Agora você vai imaginar uma outra situação. A situação que aqui eu trouxe, antes disso, aqui eu trouxe, vamos supor, resma, 20 mil resmas, certo? Gastei no frete aí, quanto? Gastei aí 5 mil reais, certo? Agora eu vou fazer isso aqui, serve para quanto tempo de estoque? Por 2 anos, vamos supor, certo? Então meu estoque está ao nível máximo. Agora eu vou pensar numa outra situação. A outra situação vai ser o quê? A outra situação vai ser a seguinte: eu vou trazer para cada 2 meses. Então ao invés de eu trazer 20 mil, vou trazer só 1.000. 1.000 por vez. Mais o transporte, vou ter que fechar com uma carreta aí, vou gastar quanto? Algo em torno de 5. Talvez não tão 5, mas algo em torno disso. Ou seja, qual é o custo unitário de cada resma vindo para cá? Quando tem menos, o custo unitário de cada resma vai aumentar. Quando tem mais, o custo unitário de cada resma vai diminuir, certo? Então vai ter um menor custo com transporte? Vai ter menor custo com transporte. Depois, se eu somar todos os 20 aqui, ó, isso daqui vezes 20 dá 20 mil. Então esse daqui vezes 20, eu ia gastar quanto? 100 mil reais, ao passo que eu gastei só 5 aqui, porque eu elevei ao máximo o meu estoque, ok? Então a questão está correta. 8ª, caso o objetivo da empresa seja o estoque zero, deve utilizar o método Just-in-Time, uma técnica de gestão de materiais e de produção no momento exato em que ambos os elementos estão em produção, são controlados por meio mecânico. Controlado por meio mecânico é quem? Kanban, ou uniformizado, com enfoque no estoque, no fornecedor e na qualidade. Isso daqui ele está trazendo a ideia do Kanban, certo? Que auxilia o Just-in-Time. Então ele não está falando que Just-in-Time é a produção da quantidade necessária no momento necessário para atender as variações de vendas com mínimo de estoque. Essas são as palavras-chave para você lembrar. No Kanban, por sua vez, é uma técnica japonesa de gestão de materiais e de produção no momento exato, ambas gestão e produção controladas por meio visual e ou auditivo. Torna-se um sistema de puxar, na qual os centros de trabalho sinalizam com um cartão, por exemplo, que deixam de retirar as peças das operações de alimentação entre o início da primeira atividade até a conclusão da última. É uma série de atividades. O que ele está dizendo aqui, gente? Que eu tenho o Just-in-Time, que é o estoque zero. Para isso eu tenho uma ferramenta para auxiliá-lo, que é o tal do Kanban. Então lá eu tenho uma linha de produção, certo? Estou produzindo um determinado material aqui
e daqui a pouco eu vejo, vai faltar a peça tal, aí eu acendo lá a luzinha, certo? Acendo a luzinha aí, e isso daí vai acontecer agora o que? A entrega desse material. Exemplo que acontece aí, você talvez até tenha visto, supermercado, a pessoa ali quer um estoque, estoque mínimo aqui no caixa eletrônico, estoque mínimo de que? De dinheiro. Então você vai entregar dinheiro, você precisa de troco, ela não tem troco, aperta o botãozinho e o troco vem. Quem é esse botãozinho? É o tal do Kanban. Então veja, esse botãozinho na caixa eletrônica é o Kanban. Então veja, vamos ler de novo, pensando no botãozinho do caixa eletrônico. Então, Kanban é uma técnica japonesa de gestão de materiais e de produção no momento exato, ambas gestão e produção controladas por meio visual, no nosso caso aí nessa lâmpadazinha aí. Trata-se de um sistema de puxar no qual os centros de trabalho sinalizam, centro de trabalho, o caixa eletrônico sinaliza com um cartão ou com a luz, por exemplo, que desejam retirar peça ou receber dinheiro das operações de alimentação entre o início da primeira atividade até a conclusão da última em uma série de atividades. Ou seja, esse aí é o Just in Time? Não, Kanban. Então veja, o caso objetivo de cada empresa, estoque zero, deve utilizar o método Just in Time, uma técnica de gestão de materiais e de produção no momento exato em que ambos os elementos, olha aqui, ó, isso aqui de gestão e produção são controlados por meio mecânico ou informatizado com enfoque no estoque. Então aí ele está trazendo o que? A ideia do Kanban, ok? Então se lembrar, você tem que lembrar sempre, pessoal, as palavras semânticas aí para você acertar essas questões na prova. Então produção, Just in Time, produção na quantidade necessária, no momento necessário para atender as variações de vendas com o mínimo de estoque. Quando for falar em Kanban, você vai falar sobre gestão de materiais e de produção no momento exato, com ambas gestão e produção controladas por meio visual. Então meio visual, você vai lembrar aí essa lâmpadazinha aí, você vai acertar a questão da tua prova. Questão número 9. Questão número 9 vai ser o que? Problemas de falta de material causado por atrasos no fornecimento ou no consumo irregular podem ser minimizados com a adoção do estoque mínimo, ou também chamado de estoque de segurança. Então, a questão está correta. Estoque mínimo ou estoque de segurança. Estoque de segurança ou estoque mínimo é a quantidade mínima que deve existir no estoque capaz de cobrir eventuais atrasos de ressuprimento e objetivo de garantir o funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo. O que significa isso? Em outras palavras, a falta de material é o estoque de segurança que eu tenho lá. Por exemplo, você gasta lá por mês, vamos supor, no seu almoxarifado 1000 canetas, certo? 1000 canetas. Você gasta 1000 canetas lá no seu almoxarifado e todo mês você perde. Então você tem lá guardado escondidinha 300 canetas. Por quê? Vamos supor que chegaram as novas canetas e você olhou a qualidade ruim, pode devolver e trazer outra. Você tem que ter o estoque de segurança, ter o estoque mínimo. E vamos supor, trouxe as 1000, ou então o cara se atrasou, nem chegou ainda. Vou utilizar então também aqui o meu estoque de segurança ou estoque mínimo. Então, problemas aí com falta de material causado por atraso no fornecimento ou consumo irregular, consumir mais do que era previsto, podem ser minimizados. Então, a falta de material ela pode ser minimizada com o quê? O meu estoque mínimo, ok? Estoque de segurança, questão certa, portanto. 10. O método da raiz quadrada, que é uma questão difícil. Utiliza o seu consumo e o tempo de reposição como critério para a definição do estoque de segurança.
Método da raiz quadrada vai ser o que? Isso aqui, estoque máximo vai ser a raiz quadrada de quem? Do C, consumo vezes o tempo de reposição. Então o método da raiz quadrada é esse daí, então portanto está correto. Isso daí é uma questão que, se cair essa questão, você de tanto olhar ela nas questões que vão começar a aparecer aí, método da raiz quadrada, usa consumo e tempo de reposição. Então método da raiz quadrada, consumo e tempo de reposição. Certo? Então, utiliza isso? Utiliza. Então, leve esse conceito aí para a tua prova, que certamente, caso caia, é muito raro cair uma questão dessa, mas você vai ter condições de acertar, ok? Pessoal, mais um degrauzinho para o nosso objetivo ser alcançado, ok? Então, não desanime. Seu nível de conhecimento sobe mais um degrau. Mais uma etapa concluída por você, meus parabéns. Ó, galera batendo palma para você aí, ó, na tua posse. Beleza? Um abraço, povo. Até mais.